Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Satellasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver como manipular lista de classes aqui no JavaScript. Então, antes da gente iniciar, vou pedir para você se inscrever no canal caso já não seja um inscrito, deixar o seu like que isso apoia muito o nosso vídeo e deixar no final da aula uma sugestão do que você gostaria de ver como novos tutoriais por aqui, tá bom? Bem, para a gente começar e sem mais delongas, nós temos algumas ferramentas, algumas formas de manipular os valores do atributo class do HTML. Então imagine que você precisa ocultar o menu, exibir o menu, aplicar uma folha de estilo. Comumente nós poderíamos utilizar a propriedade className do JavaScript e aplicar tudo isso por lá. Mas nós vamos ver também o uso do classList aqui na nossa aplicação. Então fica mais ou menos assim. Imagine que a gente tem aqui, tá? Deixei preparado um materialzinho pra gente não perder tempo. Então tem meu HTML aqui, tem meu CSS básico aqui, bem simplesão pra gente trabalhar, tá? Tem aqui um muito importante, um elemento P com o título, tá? Vou até dar o nome aqui de Olá Satellasoft, tá bom? Aqui embaixo nós importamos nosso arquivo de script, tá? Que não tem nada, só tem aquela instrução de use strict. Eu sempre falo disso aqui nos vídeos, né? A gente ativa o strict mode do navegador, beleza? Então o que acontece? Se eu abrir esse cara aqui no navegador, o que a gente vai ter aqui visualmente? Olá, Satellasoft, apenas isso. Agora imagine que eu queira programaticamente inserir a classe title lá dentro. Então como que a gente faria? Comumente a gente pegaria aquele nosso elemento, né? Então o carry selector, a gente acessaria ele através do ID, então title, e utilizaria aqui a propriedade className. E aí sim a gente colocaria title lá dentro. Dessa forma aqui, ó. Beleza? Dessa forma a gente colocaria esse cara. Então a gente colocaria mais ou menos esse cara. Atualizando aqui, a gente já pode ver que o efeito foi aplicado. E aí você fala, beleza, agora eu quero colocar também um border, que é um outro estilo nosso, tá? E se eu for lá agora colocar o border, olha só o que acontece. Vou até inspecionar o elemento aqui para a gente ver isso, tá? Olha só, a gente tem um class title aqui. Eu atualizo. Pô, mas substituiu. Eu queria que ficasse o class e o border. Sumiu os dois, né? Então a gente teria que colocar aqui embaixo title de novo, redundância, que já colocamos lá em cima, e o border de novo, tá? E aí sim a gente teria esse estilo aqui. Mas você fala, cara, não tá legal isso daí, né? Eu vou até melhorar um pouquinho aqui nosso CSS para ficar legal a nossa fonte, tá? Vou deixar aqui um fonte family, vou colocar um Sequoia aqui. Eu gosto bastante dessa família de fonte, tá? Então fica mais fácil da gente ver, fica mais grossinha aqui com o bold. Então, isso aqui a gente já viu que não dá muito certo. Aí eu falo, ó, o seguinte, cara, ó. Agora, se a gente tiver o border, não aplica o title, tá? Então só aplica o title se não tiver o border. Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá, né? If, vou acessar direto aqui de novo, tá? Aí seria vir aqui, if className.indexOf, aí se tiver o border, aí você procura pelo border, né? A gente vai negar a condição aqui se não tiver o border, aí sim você vem e coloca o title, né? Deixa eu só comentar essa linha pra gente ver, tá? Então, se não tiver o border, você coloca o title. Então, a gente acessa a nossa propriedade className. A gente vai ver o que tem lá. Procura pelo índice de um elemento chamado border. Se não tiver, a gente vai e coloca o title, tá? Então, basicamente, isso daqui não fica legal a gente trabalhar. Nem funcionou muito bem, mas deu para exemplificar. Não é legal a gente ficar fazendo essa manipulação, tá? Isso aqui é um pseudocódigo, achei que ia funcionar, mas não funcionou. Mas manipular isso daqui, você já pode ver que é meio estranho, né? Não ficou legal. Então, eu vou apresentar para vocês agora uma outra forma, que é o uso do classList, tá bom? Então, como que a gente faz? Então, imagine que você queira inserir uma classe, assim como a gente fez aqui agora. Então, vamos primeiramente acessar o nosso cara, né? Vou criar uma constante aqui chamada de title, e a gente vai fazer o basicão, ó, document.carrySelector. Eu vou acessar o nosso seletor title através do ID, tá? Então, eu tenho acesso a esse cara aqui agora. Eu faço o seguinte, title, tá? Na propriedade classList, adiciona para mim title. Olha só. Então agora nós estamos adicionando title a nosso elemento, né? Nossa lista de classes. E se eu voltar aqui agora, olha só, title está lá.
Aí você fala, beleza, quero adicionar agora border. Olha só que legal. Border. E a gente não perdeu nenhum dos elementos. Eu passei o title antes e o border depois. E ele ficou lá. Ele continua ali na nossa lista. Aí você fala, pô, professor, legal. Mas eu quero colocar aqui uma outra classe. Vou chamar aqui de color red. Tá? Vou colocar aqui um color. Vou pegar mais ou menos aqui uma hexadecimal qualquer. 2, 3. Vou colocar um important aqui. Não gosto de usar o important. Só para garantir que ele não vai ter um problema de hierarquia. Vou pegar aqui um tom de vermelho, tá? Vamos pegar aqui um vermelhinho. Eu faço o seguinte, ó. Se tiver o border, eu quero que você coloque também a classe color red. Então o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, if, olha só, title.classList, essa propriedade, e chamar o método contains. E eu falo, ó, tem border, tá? Se não tiver border, o que que a gente faz? Title.classList.add color red. Olha só, a gente já tem o método contains, ela verifica se na nossa lista de classes daquele elemento você tem uma classe chamada border, tá? Que eu estou negando a condição. Se não tiver, então a gente vai adicionar uma classe vermelha ali embaixo. Olha só que legal, né? Eu até posso pegar e fazer o seguinte, né? Se não tiver, aí ele coloca o vermelho e coloca para mim também o próprio border, né? Ah, se não tiver, você coloca a border ali e coloca o color red, um exemplo, tá? Então a gente consegue manipular bem mais fácil. Olha só que interessante. Aqui a gente acessou o nosso elemento. Aqui a gente adicionou algo ao nosso elemento. Então a gente adicionou uma nova classe à nossa lista. Aqui a gente está verificando se não existe. Então contains retorna verdadeiro ou falso. Então retorna true se existir ou false caso não exista, tá? Então ele retorna um true ou false para a gente aqui. Vou até colocar aqui na frente. Comentáriozinho, tá? Então ele retorna true ou false. A gente está verificando aqui por padrão true, mas eu estou negando a condição, tá? Então, ao contrário de true, é false, tá? E o contrário de false é true. Então a gente nega a condição. E aqui embaixo de novo a gente coloca um add color red. Aí você fala, beleza, agora eu quero remover uma classe. Eu quero remover um cara. Então vamos imaginar agora que a gente tem aqui, vou até colocar as chaves de novo, só para a gente fazer um teste. Então imagine que a gente queira remover esse cara. Eu quero colocar um border aqui, tá? E depois de, sei lá, 1 segundo, então set timeout, tá? Depois de 1 segundo eu quero remover essa borda. Como que a gente faz? Eu venho aqui, tá? Dando outro exemplo, title.classList.remove, tá? O método remove vai remover alguém. Ele espera como parâmetro quem que ele vai remover, tá? Então depois de 1 minuto ele vai remover esse cara. Vamos testar aqui agora. Atualizei, removeu esse cara. Olha só. Então a gente viu aqui um exemplo bem basicão do border, né? A gente colocou ele, manipulou como a gente tinha que manipular, colocou a nossa regra e depois a gente removeu. Então vamos recapitular. A gente viu o uso do classList.add, que adiciona uma classe ao elemento. A gente viu o uso do classList.contains, que retorna se uma classe existe ou não. Ele faz um ifzinho interno ali, retorna um true para a gente ou false, de acordo com a condição, se encontrou ou não. E aqui o classList.remove remove para a gente. E é bem subjetivo esses nomes. O add adiciona, o contains contém, o remove remove, né? E olha só que legal, a gente também pode fazer aqui o uso de um outro cara. Eu vou pegar aqui o set interval e vou colocar a cada meio segundo. Então, dessa forma aqui, o que eu vou fazer? Imagine que eu queira ficar exibindo e ocultando uma classe. Remove, tira, remove, tira, remove, tira. Então, não vou ficar fazendo if, contains, se contains tal coisa, adiciona, se não, remove. Não vou ficar fazendo isso, tá? Dá pra gente fazer isso, não tá errado, funciona. Mas nós temos aqui um outro método que é o seguinte, .classList, title.classList.toggle. O que o toggle faz? Se existir, ele remove. Se não existir, ele adiciona, tá? Então eu vou colocar esse color red aqui, ó, tá? Então se existir a cor color red, ele vai remover, mas se não existir, ele adiciona. Bem simples. Atualizar aqui agora e olha só.
bem 2005 esses efeitos aqui, né? Bem 2005. A gente até pode colocar um efeitozinho no CSS aqui, por exemplo. Eu acho que um transition. Colocar ao ponto 3 segundos. Vamos ver aqui se vai dar uma mudada. Ó, fez uma transiçãozinha bem legalzinha ali, ó. Tá vendo? Então a gente conseguiu mudar esse cara. Olha só, aqui no nosso elemento, ó, ele tá tirando e tá colocando esse cara ali. E tudo isso graças ao elemento toggle, tá? Então, pra gente fechar nossa aula aqui, que eu acho que já deu horário, que é bem simplesinha, né? De novo, nós vimos o add, que adiciona, vimos o contains, que adiciona, melhor, que verifica se esse cara existe ou não. Vimos o remove, que remove algo, e vimos o toggle, que tira se existir e coloca se não existir. Bem simplesinho. Nós também vimos aqui em cima a propriedade className, tá? Ela tem a sua importância, ela é bem interessante, mas eu não recomendo utilizá-la para ficar setando ou removendo propriedades, ficar checando, né? Até porque a gente viu aqui embaixo que o ClassList é bem mais performático, mais elegante para a gente utilizar e mais subjetivo. A gente bate o olho ali e já entende o que esse cara faz. O className retorna tudo que está dentro da classe, tá? Então, se você quiser acessar todos esses caras, você pega o className ali e tem acesso a todos os atributos do nosso elemento. Bom? Bem, é isso por hoje. Lá no nosso site, tá? Vai ter o link para o artigo oficial com mais explicações com códigos que a gente utilizou aqui nessa aula, além de várias outras aulas de JavaScript, né? A gente tem feito um intensivão de JavaScript aí com o Node.js, Mutation Observer, Local Storage, Style Object. Inclusive essa aula é um complemento à aula de Style Object e nós também temos aqui uma aula de Event Listening, tá? Então se você quiser aprender mais e continuar seus estudos, temos também aqui nossa plataforma oficial de cursos, que é a Academy. Nós estamos aqui com vários cursos aqui, tem curso de HTML gratuito, curso de PHP, curso de Unity, temos bastante cursos aqui na nossa plataforma, beleza? Bem, por hora é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.